Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Beabá das Metas na Logística. Meu nome é Rubens Higueira, eu sou criador de conteúdo para profissionais de logística baterem as suas metas. E afinal, para quem que é o conteúdo do Beabá das Metas na Logística? Bom, é para quem já tem bom conhecimento na logística, mas não está conseguindo atingir ali as metas do dia a dia do jeito que precisa. O Beabá do Metas da Logística também é para quem quer entrar na logística e não tem muito claro, não sabe o que uma empresa busca de um profissional dessa área. E o Beabá do Metas para Logística também é para quem trabalha muito e quer ser reconhecido como um profissional de alta performance. E para quem quer mostrar todo o seu potencial e entregar os melhores resultados na empresa que trabalha. E eu posso te afirmar o seguinte, que você está no lugar certo. No lugar certo para aprender como alcançar os seus objetivos e subir na sua carreira na logística. E eu estou aqui exatamente para isso. Porque para você conseguir subir na sua carreira, você vai precisar aprender a bater as suas metas na logística. E eu estou aqui para fazer o quê? Para te levar do zero até você se transformar em uma máquina de bater metas e aí conseguir bater as suas metas com folga na logística. Tá legal? Bom, e o nosso tema de hoje é o seguinte. Hoje você vai aprender uma técnica descomplicada para te ajudar a bater as suas metas na logística. Bom, vamos lá. Na grande maioria das vezes, quando a gente recebe uma meta na logística, ela sempre vem acompanhada de um grande desafio. Eu costumo dizer que as metas elas estão ali para nos desafiar a todo momento. E, afinal das contas, se elas fossem fáceis, se as metas fossem fáceis de serem batidas, elas não vão precisar de pessoas inteligentes como você para conseguir bater aquela meta, para conseguir atingir aquele objetivo. Talvez uma máquina conseguisse fazer isso, conseguisse fazer todo o trabalho. Só que não é o caso, não é assim. A empresa realmente precisa de pessoas com a capacidade e com a habilidade de trabalhar em situações complexas e resolver problemas. Problemas para que a empresa consiga atingir os seus objetivos, para que a empresa consiga atingir as suas metas de crescimento. E é por isso que você está na empresa. Exatamente por isso. Para quê? Para ajudar a empresa a atingir as suas metas. Para ajudar a empresa a crescer atingindo as suas metas. Bom, e tem um ponto na nossa carreira e no nosso dia a dia no trabalho, que é um ponto que ele pode simplesmente paralisar qualquer profissional quando ele recebe uma nova meta. O que é que pode paralisar um profissional quando ele recebe uma nova meta? É o seguinte, é o tamanho do problema. Esse é um ponto que pode fazer com que um profissional, ao receber uma meta, simplesmente entre em pânico. Por que eu falo pânico? Porque o pânico paralisa. Você ter medo, isso é uma coisa muito importante, O medo não paralisa. O medo, pelo contrário, o medo faz com que a gente se mova. Porque você tem medo, você quer se proteger. É o instinto nosso, sobrevivência. Mas quando você entra em pânico, o que você faz? Você não consegue ir para lugar nenhum. Você fica parado, estático, paralisa. E muita gente, quando recebe uma meta, ele fica assustado com o tamanho daquele problema. E aí eu te falo o seguinte, será que todas as metas elas são desafiantes? A resposta é sim, todas as metas têm um desafio por trás dela. Agora, será que todos os desafios eles têm o mesmo grau de dificuldade? Eu vou te responder o seguinte, a resposta é não. Não dá para você ter metas e dificuldades iguais. Cada meta, cada desafio tem um grau de dificuldade diferente. Então não há dúvidas que quanto maior o gap, que é a diferença, o gap de performance que existe em uma operação, mais desafiante vai ser aquela meta. E não há dúvidas que esse gap de performance, o que ele é o gap de performance? Primeiro deixa eu explicar para você. O gap de performance é o quê? É o resultado atual daquela operação versus a meta que ela tem.
Esse gap de performance, ele representa exatamente a diferença entre o que você está fazendo e o que você precisa buscar para atingir aquela meta. E é por isso que quanto maior for o gap, quanto maior é esse gap, maior é a diferença e maior vai ser o desafio. Então, um profissional que tem pouca experiência em bater metas, ele vai ficar realmente muito, mas muito preocupado mesmo quando ele vê uma meta muito grande. E aí talvez ele não consiga nem sair do lugar e para avançar no sentido de conseguir atingir o seu objetivo e consequentemente bater aquela meta. E aí ele paralisa. E como é que você consegue fazer para isso tornar isso mais fácil? Então, para você tornar isso mais fácil, é necessário fazer o que eu costumo falar o seguinte: fatiar o desafio, transformando um grande problema em vários pequenos problemas. Talvez não pareça algo tão intuitivo para você, afinal você antes tinha um único problema para resolver, um desafio para superar, e agora, na hora que você fatia, se transformou em vários desafios, em vários problemas. Mas então, por que para você fatiar um grande problema, por que isso vai deixar você mais próximo de conseguir bater a sua meta na logística? Bom, eu vou te explicar o porquê. E para eu te explicar o porquê, e para isso ficar bem claro, para isso aí você guardar, eu vou te dar um exemplo dos alpinistas. Isso é muito legal você entender, porque vai ficar claríssimo porque que quando você tem um grande problema e você consegue ter vários pequenos problemas, isso vai deixar você muito mais próximo de conseguir bater a sua meta na logística. Então vamos lá, vamos falar um pouco dos alpinistas. Vamos nos espelhar nos alpinistas que eles escalam grandes montanhas. Muitos desses grandes alpinistas, eles possuem como uma meta, a sua principal meta relacionada ao esporte, o desafio de escalar o Monte Everest. O Monte Everest, não sei se você sabe, mas ele faz parte de uma cadeia de montanhas lá no Himalaia, e o pico do Monte Everest ele fica entre o Nepal e o Tibete. Bom, esse pico ele possui mais de 8.000 metros de altura. E quando o alpinista se prepara para escalar o Monte Everest, qual que é a meta dele? A meta do alpinista é atingir o pico, atingir aí os 8.000 metros. Essa é a meta do alpinista. Bom, só que é um desafio gigantesco, você concorda? Como é que você vai fazer para chegar a 8.000 metros de altura? E não tem como um alpinista simplesmente sair do zero até 8.000 metros. Ele não consegue fazer isso. Ele precisa fazer como? Ele precisa fazer por etapas. E cada uma dessas etapas tem o seu próprio desafio. Cada uma delas tem alguma dificuldade que o alpinista vai precisar vencer. No entanto, o nível de dificuldade ele vai aumentando na medida que ele vai subindo a cadeia, que ele vai subindo a montanha. E cada etapa que ele vai ter que vencer vai ter o quê? O seu próprio planejamento. Porque cada uma dessas etapas tem a sua peculiaridade, tem os pontos que ele precisa vencer, tem os pontos que ele tem que realmente montar ações para conseguir superar aquele ponto. E quando ele fatia essa montanha, ele vai transformando todo aquele grande desafio de chegar ao pico do Everest em pequenos desafios. Esses pequenos desafios que ele vai superando, ele vai ficando cada vez mais próximo de atingir a meta principal, que é atingir o pico da montanha. No final das contas, o que o alpinista ele faz? Ele transforma um grande problema, no caso atingir o pico do Monte Everest, em pequenos problemas, que são cada uma dessas etapas que ele precisa superar para conseguir chegar lá no pico. Bom, com certeza esses pequenos problemas são muito menos difíceis de serem superados do que se ele fosse direto buscar atingir o pico. Se ele não fatiasse aquele grande desafio, ele não chegaria no pico e não conseguiria bater a meta dele, que é atingir o pico do Monte Everest.
Por isso que os grandes alpinistas, eles fatiam a montanha e eles costumam dizer, né, que eles vão vencendo a montanha aos poucos. Se eles não fizerem por etapas, quiserem de um dia para o outro subir tudo, ele não consegue atingir. E quando ele traz essa situação para o nosso dia a dia corporativo, né, vai ficar ainda mais claro por que você precisa fatiar o problema. O gap de performance que tem hoje na sua operação. Se você tem que fazer isso para que você consiga ficar ainda mais próximo de bater a sua meta na logística. Pensa assim, o que é mais fácil de se resolver? Um grande problema ou um pequeno problema? Um grande problema, com certeza, ele possui diversas causas que estão fazendo com que a performance daquela operação não esteja indo tão bem. E quando a gente tenta achar a solução para resolver um grande problema, as soluções parecem muito mais complexas, muito mais difíceis e no final acabam sendo pouco específicas. Você não sabe exatamente o que tem que fazer para atacar aquele problema. Por isso que quando você deve pegar, né, um grande problema e transformá-lo em um pequeno problema. Porque fica muito mais fácil achar a solução para um pequeno problema. E quando você acha a solução para um pequeno problema, você começa a tornar aquela solução muito mais específica e muito mais clara. O que pode e o que deve ser feito para reverter aquela situação. Então, atacando pequenos problemas, você consequentemente está atacando um grande problema. Só que de uma forma mais precisa e inteligente. E dessa forma, você fica realmente no caminho certo para conseguir bater a sua meta na logística. Você já ouviu falar numa ferramenta muito utilizada chamada achismo? Talvez você até já tenha usado ou conhece alguém que já usou essa ferramenta chamada achismo. E se você, através do achismo, tentar identificar quais são os pequenos problemas que estão relacionados a um grande problema, você tem uma chance gigantesca de não chegar a lugar algum e não conseguir resolver o problema. E se você não percebe isso, você vai gastar muito esforço para lá na frente não conseguir atingir o resultado esperado. Por quê? Porque você vai se aprofundar em falsos problemas. Você vai propor soluções para cada um deles, você vai montar um plano de ação e vai colocar tudo em prática para resolver o quê? Falsos problemas. E após você ter implantado todas aquelas ações, o resultado vai continuar o mesmo. Ele pode até ter ficado pior. E aí você vai achar o quê? Que o resultado não melhorou. Por quê? Porque você perdeu o foco do real problema e acabou focando em coisas menores. Você talvez vai sair com a impressão, poxa vida, eu perdi completamente o foco, meu problema era esse, eu comecei a focar em outras coisas menores e eu não consegui bater aquela meta, não consegui bater aquele resultado. E se a culpa do resultado, você vai acabar colocando que a culpa do resultado, né, de não ter melhorado, de você continuar longe da meta, foi justamente porque você não conseguiu atacar um grande problema. E aí, só que a culpa do resultado não ter melhorado, a culpa de você continuar longe de bater a sua meta, não foi porque você não conseguiu estratificar e entender quais eram os pequenos problemas que impactavam um grande problema. Não. Mas sim, foram os pequenos problemas que você achou que tinham relação com aquele grande problema e que você, de repente, erroneamente deu foco. Por quê? Porque usou o achismo. Tudo isso é culpa do achismo. Muitas vezes, esse achismo que faz com que a gente determine causas para problemas, causas assim tão contundentes
de forma assim tão... a gente é tão certo, tão absoluto daquilo. Muitas vezes isso acontece, sabe por quê? Porque o profissional que acaba tendo um excesso de confiança. Tem tanta confiança na experiência dele, ele conhece tanto aquela atividade, que ele se baseia no achismo para determinar o que está causando aquele problema. Muitas vezes não pensa nem duas vezes, porque ele já fala, não, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já vivo há tanto tempo, eu tenho certeza que o problema é esse. E sem pensar duas vezes, ele já define o que deveria ser atacado. Qual é a causa que tem que ser atacada. O famoso tem a resposta na ponta da língua, né? Eu até costumo dizer, pô, se tem a resposta na ponta da língua, já sabia qual que é a causa que tem que ser atacada, por que não atacou antes? Por que deixou ela acontecer? Então, não foi feito nenhuma análise de dados. O profissional simplesmente foi com base realmente na experiência dele. E às vezes não fez análise de dados, até porque nem tem dados disponíveis. Se bobear, não tem nenhum indicador de performance para saber como é que está ali o resultado daquela operação. Por isso é que não pode ser feito desse jeito. Porque se você fizer desse jeito, você vai achar que perdeu o foco no problema principal e que foi esse o motivo de ter ficado longe da sua meta. Só que na verdade não foi isso. Na verdade o erro foi em função de uma análise incorreta, de uma análise baseada em achismo. Achismo do que poderiam ser aqueles pequenos problemas que deveriam ser atacados um por um para eliminar aquele grande problema. Isso foi o erro, e não o fato de você ter fatiado. Você fatiou um problema com base em achismo, sem usar dados. E para que isso não aconteça e você realmente consiga bater a sua meta, você tem que fazer do jeito certo. E qual que é o jeito certo? O jeito certo é você começar certo desde o início. E para começar certo, primeiramente você precisa se fundamentar com dados da sua operação. Você precisa verificar os indicadores de performance. Os indicadores de performance daquela operação. Como é que estão os resultados? Esse é o primeiro passo. Com certeza, eles vão estar vermelhos. Por que eles vão estar vermelhos? Porque existe um gap de performance em relação à meta. E é por isso que você precisa se aprofundar mais em relação ao que está causando aquele gap. E dessa forma, você vai identificar os pequenos problemas que, se não resolvidos, impedirão você de bater aquela meta na logística. Aqui a palavra-chave é estratificação do problema. Esse é o nome técnico para fatiar um grande problema em vários pequenos problemas. Só que estratificação é uma palavra difícil. Então, guarda na cabeça, fatiar. Fatiar um grande problema em pequenos problemas. Então você vai ter que entender que a palavra-chave nesse momento, qual que é? A palavra-chave é a estratificação do problema. Então você tem que entender esse nome, tá? Guarda na sua cabeça, estratificação, mas o nome, putz, esqueci o nome de estratificação, guarda na cabeça fatiar. Pensa que quando você fatia uma coisa, você tem uma coisa inteira e você fatia ela em pedaços, para ficar menores. E é isso que você precisa fazer. Você precisa pegar um grande problema e quebrar ele em pequenos problemas. E eu vou te dar aqui um exemplo de um problema aí para ficar claro para você como que você usa isso. Imagina que uma empresa ela tem uma meta para diminuir ali as perdas de produção. Essa é uma meta muito comum para a área de produção, diminuir, perdas de produção. Você concorda que diminuir perdas de produção é algo muito subjetivo para que você consiga procurar ações específicas para serem eficientes e eficazes para bater aquela meta? É muito subjetivo, diminuir perdas de produção. Então você vai lá e levanta os dados e verifica que no ano anterior as perdas de produção foram de 10 mil toneladas. Independente do tamanho da empresa, 10 mil toneladas é um número alto, é um grande problema. E para você transformar em pequeno problema,
em pequenos problemas e propor soluções ali eficazes, você começa a entender o que está por trás daquele grande número. E você consegue fazer a seguinte estratificação, que está por trás daquele problema de falta de produção. E aí você vê na sua estratificação que das 10 mil toneladas de perda de produção naquele ano anterior, você teve 7.500 toneladas de perda por falta de material. Outras 2.000 toneladas por má qualidade e outras 500 toneladas por problemas de manutenção. E já nesse primeiro nível de fatiar um grande problema, de estratificar, você já consegue perceber onde tem que atacar. Qual que é o seu principal problema para focar? E nesse caso é a falta de material, porque ela representou 75% das perdas de produção. Só que tem várias situações que podem te levar à perda de produção por falta de material. E aí você vai ter que levantar o quê? Mais informação, e você faz mais estratificações para ter problemas cada vez menores para conseguir atacar esse problema relacionado à falta de material. E dessa forma você vai chegando aonde realmente importa. E você começa a identificar o que? Soluções. Soluções que precisam ser implementadas para resolver aquele problema de forma muito mais específica. E aí você realmente consegue dar foco naquele ponto que precisa ser atacado para que você consiga bater a sua meta. Então, resolvendo os pequenos problemas, automaticamente você vai estar o quê? Melhorando os resultados daquele grande problema. E aí sim vai se tornar totalmente possível você conseguir bater aquela grande meta, aquela meta que é tão desafiadora. Só que sem dados você não vai conseguir fatiar um grande problema. E vai ficar muito, mas muito mais difícil você propor boas ações, soluções focadas, soluções realmente que vão ser eficientes e eficazes. Os dados, eles são muito importantes. Talvez você já tenha um processo de repente robusto de coleta de dados. Talvez a empresa onde você trabalha já tenha realmente os dados todos armazenados lá no sistema e eles estão prontos para você usar. Se for isso, ótimo, ótimo mesmo. Agora é só você colocar a mão na massa e entender, né, analisar aqueles dados. Mas e se você não tem hoje dados disponíveis no sistema? Isso significa que você não vai fatiar aquele grande problema, não vai estratificar o grande problema para entender quais são pequenos problemas que você vai atacar para conseguir resolver esse problemão? Não, definitivamente essa não é a sua opção. Você precisa realmente estratificar o problema. Por quê? Você precisa dar foco onde você vai atuar para poder bater aquela meta. Então, se você não tem hoje dados disponíveis, dá uma verificada. Dá uma verificada se existem dados disponíveis fora do sistema. Por exemplo, em planilhas que são preenchidas na área, em apontamentos manuais, inclusive. Vai ver se não tem informação. Muito provavelmente você vai acabar achando o registro, algum registro em algum local da operação. Alguém anota alguma coisa. E aí você vai lá tratar aqueles dados. É claro que vai dar um pouco mais de trabalho, não tenho dúvida. Seria muito melhor que já tivesse tudo no sistema, sem dúvida alguma. Vai dar mais trabalho se você não tiver ali os dados no sistema armazenado? Vai. Mas você precisa dos dados. Então, se eles foram feitos no apontamento manual ou se eles estão numa planilha, você vai usar essas informações, porque elas vão ser extremamente importantes para que você consiga fazer ali a estratificação daquele grande problema em pequenos problemas. E para você realmente entender aonde que você precisa dar foco para conseguir bater a sua meta na logística. E se por acaso você não tiver dado algum, pode acontecer também. Pode acontecer de você procurar dados no sistema, não tem. Você vai procurar apontamentos manuais, também não tem. Planilhas, não tem. E agora, o que você vai fazer? Vai sentar e vai chorar? Não, definitivamente não é uma opção. O que você vai ter que fazer? Você vai precisar montar um processo para você coletar esses dados.
uma forma de coleta de dados na operação. Isso é totalmente possível. E não só é possível, como é necessário. Porque como você viu, as metas desafiadoras, elas possuem grandes problemas por trás delas. E para que você consiga bater essas grandes metas, essas metas desafiadoras, você vai precisar tornar isso mais fácil. E qual que é a forma de você tornar isso mais fácil? Menos complicado. É você pegando um grande problema e transformando esse grande problema em pequenos problemas. E dessa forma, você vai realmente conseguir identificar soluções mais específicas para serem implementadas na sua operação, para que você consiga bater a sua meta na logística. Então, não é uma opção você não ter dados. Tem que ficar bem claro para você. Fatiar problema é o que você precisa fazer. Só que nunca baseado em achismo. Sempre fundamentada em dados. Sempre se fundamentando em dados. Dados são muito importantes para você fazer suas análises. E se você não tiver, você vai ter que montar uma forma de coletar esses dados para que você consiga realmente focar as suas decisões aonde realmente vai dar resultado. E assim, você não vai ficar patinando para resolver um problema, não vai ficar patinando para bater a sua meta na logística. E quando a meta e o problema não depende somente de você, e sim de uma equipe, e ela se encontra dividida, como agir nessa situação? Vamos lá. Primeiro ponto, nunca, mas nunca mesmo, uma meta vai depender somente de você. Essa é a primeira regra que você precisa entender na hora de bater uma meta. Você não consegue bater uma meta sozinho. É impossível. Você sempre vai precisar de uma outra área para te ajudar a bater uma meta. Você vai precisar de outras pessoas, de outros times, ou até mesmo do seu time. Então é impossível você conseguir bater uma meta sozinho. E aí quando você tem uma equipe, outras áreas que precisam te ajudar a bater uma meta, o que você tem que fazer? Você precisa envolver essas áreas e trazê-las para que elas consigam te ajudar a bater a meta. Por que você precisa fazer isso? Se você não trouxer as outras áreas para junto de você, para bater essa meta, você não vai conseguir fazer isso. Eu te disse que você não consegue fazer sozinho. Então, se você não trouxer as outras áreas com você, se você definir uma ação que dependa de uma outra área, e essa área, por acaso, não participou de toda a análise, da discussão, de todo o processo de bater as metas, como você deve saber, o processo de bater metas tem início, meio e fim, e se essa área não participou, na hora que você vai levar aquela ação que você precisa que aquela área faça, ela não participou daquilo, ela não foi envolvida, ela não está comprometida com aquilo. Então é muito importante você trazer essa área desde o início para trabalhar junto contigo para conseguir bater essa meta. Então, o que eu te trago aqui? Duas situações. Primeiro, você não bate uma meta sozinho. E segundo, você precisa trazer as outras áreas que têm relação direta, que estão envolvidas diretamente com aquela meta, com aquele resultado, para que elas te ajudem também a bater as suas metas. Ele pegou o exemplo que eu dei da falta de material aqui da produção. Qual que é o grande problema, na verdade? É o seguinte, Levi, o grande problema lá era uma perda de produção. A perda de produção de 10 mil toneladas, naquele exemplo que eu dei, era o grande problema. E quais eram os pequenos problemas? Pequenos problemas eram falta de material, era má qualidade e também manutenção. Esses eram os 3 pequenos problemas. Só que aí a gente identificou que desses 3 pequenos problemas, tinha um que representava 75%. E aí a gente vai focar nesse cara aí. Por quê? Porque ele é o principal. Então, o grande problema era a perda de produção. E aí você diminuiu em pequenos problemas. E aí você vai atacar realmente aonde importa. E com certeza você vai conseguir resolver aquele problemão da perda de produção. Por quê? Porque você vai estar atacando o que faz mais, afeta mais, né? Impacta mais aquele resultado. Tá bom? Bom, pessoal, porque eu queria agradecer então a participação de vocês, né? A participação de vocês nessa live nossa de hoje.
Como você já sabe, nossa live é sempre de segunda e quarta-feira, às 8h30 da noite, certo? No YouTube, no Instagram e no Facebook. E eu tô aqui para quê? Para realmente compartilhar contigo como que você vai se tornar um batedor de metas na logística e, consequentemente, entregar resultados acima da média. Afinal das contas, você já entendeu que para você crescer na empresa, você precisa entregar resultados acima da média. E como é que você descobre que está entregando resultados acima da média? Batendo as suas metas. Tá legal? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de vocês e fica o convite para a nossa live de quarta-feira, às 8h30 da noite. Tá legal? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.